Se segura aí que o vídeo de hoje tá cheio de notícia bombástica, tá? E fica comigo até o final que você vai se surpreender. E a gente já começa aqui, tá? Com o Gustavo Gaia falando que o Lula nada mais, nada menos do que beneficiou, né? Bandidos e eleitores dele ao aprovar aí os benefícios, tá? Para a saidinha de presos, pessoal. Então, Gustavo Gaia sendo bem duro com o governo Lula, tá? Além disso, o Arthur Lira, o presidente da Câmara, se defende, pessoal, sobre a investigação da Polícia Federal sobre as emendas que foram nada mais, nada menos do que alvo aí de um objeto de troca de aprovação de projetos para o governo Lula, tá? Então, Arthur Lira se defendendo aí dessas acusações, tá? Que a PF está buscando aí para incriminar esses deputados, né, que aceitaram as emendas em troca de votar a favor da PEC do governo, tá bom? Próxima notícia aqui também que a gente traz para você é sobre o STF, pessoal, gastança milionária, mais de 100 milhões de gastança do STF, justamente em segurança armada. Quer dizer, a população não tem direito à segurança armada, não tem direito à polícia de qualidade, mas o STF tem direito sim, e eles usam 100 milhões do orçamento público para isso, pessoal. Olha só. Além disso, a gente tem aqui manobras aí da Câmara, né? O Arthur Lira também negando que a Câmara tenha feito manobra aí para liberar emendas, né? Então, muita novidade nesse vídeo daqui, tá? Além disso, uma notícia aqui sobre o Daniel Silveira, né? O advogado dele chama o Moraes de torturador, pessoal. Exatamente isso. Vou trazer todo o contexto aqui para você, além da bancada da bala na Câmara, né, querendo derrubar as restrições a policiais que foi feito aí pelo governo Lula recentemente, tá? E por fim, pessoal, a Janja, né, a primeira-dama, tem recorde em queda de popularidade no governo Lula e está trazendo o governo abaixo junto com a sua queda de popularidade. Tudo isso e muito mais. Então, sem mais delongas, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações e já vamos aqui para a primeira notícia, que é um vídeo aqui, pessoal, do Gustavo Gaia, tá? Falando aqui, detonando o Lula e dizendo que o Lula resolveu beneficiar os bandidos, né? E seus eleitores aí com o decreto que restringe o trabalho dos policiais. Vamos ouvir aqui o que o Gustavo Gaia a centralização total de todas as forças armadas do Brasil debaixo do Lula. Claramente, os governadores rejeitaram essa proposta e eles perceberam que essa PEC jamais seria aprovada no Congresso. Mas para o Lula isso não importa. A democracia do Lula, os representantes eleitos parlamentares não deveriam ter importância nenhuma. E o que ele decidiu fazer? Um decreto. Um decreto, uma portaria, basicamente determinando como que a polícia usará as suas armas. Basicamente, não vai poder usar as suas armas. Aí sai essa matéria aqui, ó. Lula restringe o uso de armas por policiais em decreto. Lula está criando regras agora e procedimentos junto com Lewandowski, onde usar a arma, um policial usar a arma somente em último recurso. E tem mais, tem uma coisa aqui que eu achei completamente absurda, que é isso aqui, ó. Uma das diretrizes a serem seguidas é que os profissionais de segurança pública não podem agir de forma discriminatória em relação à cor da pele, identidade de gênero e orientação sexual. O que identidade de gênero tem a ver com um policial abordar algum criminoso na rua? Segundo, isso aqui, ó, relação à cor da pele, vai fazer com que a polícia evite abordar pessoas negras ou pardas nas ruas, porque elas poderão alegar racismo e esse policial perdeu o seu sustento e da sua família. Então, o Lula está criando, mais uma vez, uma atmosfera, um ambiente para o crime prosperar. É como se ele estivesse ajudando, obviamente, os seus eleitores. E aí, vamos ver esse vídeo aqui, um pouquinho da CNN, que explica melhor essa situação. Aí, sobre esse assunto, eu quero trazer aqui no espelhamento do site para vocês também a apuração da Jussara Soares. Eu citei no começo do jornal aqui no telão, porque diante disso tudo que está acontecendo, não é que o caso do Rio de Janeiro foi o único responsável por acelerar o assunto, mas assim, trouxe um combustível a mais. Lewandowski quer acelerar a regulamentação do decreto sobre força policial. Esse decreto tem 90 dias para ser regulamentado, mas o ministro já trabalha na revisão dessa portaria
com detalhes sobre protocolo para agentes de segurança. A ideia é que essa portaria, com detalhamento sobre protocolo e tudo mais, seja publicado, portanto, ainda nos primeiros dias de janeiro. Lewandowski já trabalhava na revisão de uma minuta da portaria, mesmo antes da publicação desse decreto que foi assinado pelo presidente Lula. De acordo com integrantes do governo, a regulamentação se mostrou mais urgente, ainda mais urgente, depois desse caso da jovem baleada do... Eu me lembro de uma filósofa do PT dando uma entrevista falando que a polícia só poderia usar a arma e atirar depois de ser alvejado, ou seja, o policial teria que esperar o bandido atirar contra ele e só depois ele poderia puxar sua arma para atirar. E teria que ser de acordo com a intensidade do ataque, ou seja, se o bandido deu 3 tiros, o policial só poderia dar 3 tiros. É impressionante, nós temos policiais, pais, mães de família perdendo suas vidas todos os dias lutando contra o crime. Aí chega o criminoso que está na presidência e quer colocar grilhões nessas pessoas, impedi-los de se protegerem e nos protegerem, porque o policial, quando está na rua, ele está lá para nos proteger também. É tão surreal isso daqui, obviamente, nós já estamos apresentando um PDL, que é um projeto de decreto legislativo para assustar, já está preparado, para assustar esse absurdo do Lewandowski. Só que para que isso seja apresentado primeiro, o Lewandowski tem que apresentar o dele. Mas o objetivo do governo PT é impedir a polícia de trabalhar. Por que um governo trabalharia com tanto afinco para impedir a polícia de exercer a sua principal função, que é prender bandido e proteger a população? O PT quer o caos no Brasil. E a gente está vendo, a criminalidade está subindo, ele está retirando dos governadores as suas prerrogativas, né? É a prerrogativa do governador cuidar da segurança dos seus estados. Ele está retirando essa prerrogativa e centralizando tudo na mão do Lula. Gente, olha a loucura que a gente chegou. O maior criminoso, o maior corrupto, o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, quer ter total e absoluto controle da polícia, das polícias brasileiras, das polícias militares. Um cara que a vida inteira odiou a polícia, uma ideologia que odeia a polícia, agora quer controlar como que a polícia pode usar arma de fogo. Tá aí, pessoal, Gustavo Gaia, então, detonando o governo Lula, né, falando que assim que o Lewandowski, o ministro da Segurança lá do Lula, entrar com um pedido para controle da polícia, eles vão derrubar automaticamente lá no Congresso, tá? Esse tipo de solicitação. Absurda, né, pessoal? Vamos ver agora falar em Câmara, né? Vamos ver o Arthur Lira aqui, que é o atual presidente da Câmara, até o ano que vem, que afirma que todos os atos relacionados às emendas, né, foram conduzidos dentro dos acordos estabelecidos. A gente sabe que houve, né, pessoal? Para todos, a tranquilidade da Câmara dos Deputados e eu penso que do Congresso Nacional com o tema em questão. Nós precisamos relembrar que tudo que foi feito em cumprimento à decisão anterior do Supremo Tribunal Federal, foi observando a Lei Complementar 210, sancionada pelo Presidente da República, e mais do que isso, o procedimento do encaminhamento da relação do apadrinhamento dos líderes da Câmara e dos líderes do Senado. A gente sabe que foi um tomar lá da cá, né? O governo comprou os votos, né? Da SAG, do Ministério da Fazenda, do Planejamento e da AGU. Portanto, nós esperamos que, com o fim do recesso natalino, os ministros que estão retornando possam esclarecer, junto a todos vocês, os procedimentos, como foram feitos, como foram tratados, fruto daquela reunião que houve numa segunda-feira com o presidente Lula, quando ele teve a querer fazer os exames e submeter, naquela reunião com o presidente do Senado, o presidente da Câmara, líderes partidários, ministros, foi acertado todo o procedimento para a liberação orçamentária de 2024. Também, de certa forma, esclarecer que algumas ilações que foram feitas com relação à suspensão das comissões, e somente isso eu queria relembrá-los, de que todas as votações importantes que houveram durante esses últimos anos na Câmara dos Deputados, como a PEC da reforma tributária, a lei complementar da reforma tributária, o retorno da reforma tributária e, por fim, a votação das matérias de corte de gastos, sempre houve decisão da presidência para se suspendesse todas as comissões e todas as audiências públicas para que o plenário de segunda a sexta se debatesse sobre os temas principais. E aí fica, por fim, a pergunta. O que era mais importante nessa última semana? Era a gente tratar de emendas parlamentares ou tratar das matérias que davam segurança e deram segurança jurídica para que os cortes de gastos fossem aprovados pela Câmara dos Deputados e, consequentemente, pelo Senado Federal. Então, mais uma vez, a tranquilidade da Câmara, em nome dela, que todos os atos que foram feitos dentro dos acordos entre Executivo, Legislativo e nas conversas que houveram com o Poder Judiciário, e obedecendo os trâmites legais internos. Tudo que foi entregue à Secretaria de Relações Institucionais foi submetido à SAG e a mais 4 ou 5 ministérios. Por fim, de novo, nós esperamos que com o fim do recesso natalino, todos possam ter esses esclarecimentos e peticionaremos, ainda na manhã de amanhã, ao ministro relator, esclarecendo todos os pontos da decisão dele para que tirem todas as dúvidas com relação a todos os assuntos por todos levantados. Muito obrigado.
Pessoal, a gente sabe bem o que aconteceu, né? A gente sabe que houve um toma lá da cá, mas o governo comprou os votos através de emendas parlamentares, né? Mas acabou comprando, mas acabou não pagando, né, pessoal? Então, o Centrão lá acabou votando a favor do governo para aprovar o corte de gastos, achando que ia receber dinheiro, quando na verdade o que aconteceu que foi que o Flávio Dino trancou a liberação das emendas já através de um pedido do PSOL, provavelmente já combinado com o governo Lula, né, pessoal? Então acabou não liberando, ou seja, comprou o voto das emendas, através das emendas, mas não pagou, tá? Então a Câmara, Arthur Lira, aí agora ainda está tendo que se explicar, porque o Flávio Dino ainda colocou a Polícia Federal para investigar todo esse esquema aí da venda dos votos, tá? Então tá aí, pessoal. Falar em STF vai gastar aqui 100 milhões de reais com segurança armada. Engraçado, né, pessoal? Desarmamento da polícia, né? Pedindo para que vá mais leve com os bandidos e aí o STF vem gastar 100 milhões com segurança armada, né? Engraçado isso, né? Agentes vão atuar em São Paulo, Rio de Janeiro e no Paraná e no Distrito Federal. Tá aí, né? Então, o Supremo deve gastar mais de 100 milhões com segurança privada armada. O contrato vai durar 2 anos. De acordo com a emenda, né? Os agentes vão procurando atuar mais rentabilidade no seu São Paulo, vão atuar também no Rio e no Paraná e no Distrito Federal, tá? Então, o tribunal exigiu pistolas calibre 38, né? Munições, coletes e spray. Ainda conforme pedido, os profissionais terão de conduzir os veículos dos ministros do STF. Tá aí, pessoal. Então, né, tratamento digno da coroa portuguesa aí, né, para os ministros, né, que trazem, enfim, né, vocês devem saber melhor que eu aí qual é o tipo de sentimento que tem em relação aos atuais ministros, né? Bom, Câmara responde Dino e nega manobra para liberação de emendas. Tá? Então, a Advocacia da Casa nega a estratégia e afirma que comissões foram suspensas para esforços concentrados sobre pacote de gastos. Tá, pessoal? Então, aqui tá Arthur Lira tentando negar que foi uma troca, né, pessoal? Um toma lá da cá, que na verdade não teve o da cá, né? Só teve o toma lá. Então, como eu expliquei antes, né? Então, após questionamentos aí feitos pelo Flávio Dino sobre a execução de 4,2 bilhões em emendas parlamentares, né, para que os deputados votassem a favor do governo, tá? Aí o que o Arthur Lira fala aqui, pessoal? Suspensão do funcionamento das comissões, com efeito, não tem qualquer relação de causalidade com a matéria aqui discutida. Encontra precedentes com idêntica fundamentação fática e normativa, tá? Um monte de palavra difícil aqui para descrever, que diz que não tem nada a ver o pagamento das emendas com a votação, que a gente sabe que não foi bem assim. Próxima notícia, pessoal, o advogado de Daniel Silveira chama Moraes de torturador nato. Então, Paulo Faria criticou a decisão do Alexandre de Moraes de prender novamente o cliente dele, né, pessoal? Daniel Silveira, tá? Então, não é a primeira vez que o advogado do Daniel Silveira se manifesta contra decisões do Alexandre de Moraes e a defesa chegou a denunciar o Alexandre de Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos em 3 ocasiões, tá? Então, ele chama o ministro de torturador nato, tá? Ele fala que Moraes também viola a lei. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com o emprego da violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental como uma forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, né? Pena, reclusão de 2 a 8 anos. Tá? Então ele está falando que o Moraes está incorrendo em crime que tem pena de 2 a 8 anos de cadeia. Tá? Então é o que ele fala aqui, o Daniel Silveira, a esposa dele, tá? De acordo com Moraes, o Daniel Silveira teria violado as medidas restritivas, né? A gente sabe que ele foi no hospital com fortes dores aí,
lombares decorrentes de uma crise renal, tá? Então tá aí, pessoal, né? Moraes aí mandando prender novamente o Daniel Silveira. Pessoal, bancada da bala na Câmara quer derrubar aqui o decreto de restrições policiais, que é o que a gente já havia falado um pouquinho mais no início do vídeo, tá? Que os deputados defendem o uso das armas e se mobilizam para derrubar o decreto que cria protocolo de abordagem policial, tá? Parlamentares da chamada bancada da bala se articulam para derrubar o decreto do Lula, que normatiza o uso progressivo das forças policiais em todo o Brasil. Pessoal, imagina que já não é simples essa questão de segurança no Brasil, imagina flexibilizar ainda e dar mais poder para os bandidos, tirando o poder da polícia, o que pode acontecer. Mais uma notícia aqui, queda na popularidade da Janja, pode afetar Lula, avaliam as lideranças do PT. Então, uma pesquisa recente revelou que apenas 22% dos brasileiros têm uma visão positiva sobre a Janja. Eu acho que até menos, né, pessoal? Sinceramente, né? Em fevereiro, a Janja era vista positivamente por 41% dos brasileiros. Esse índice caiu para 22% agora em dezembro. Tá? Então tá aí, pessoal. Popularidade da Janja caindo. Tem até o Janjômetro, né? Que fala lá que gastou mais de 60 milhões do seu dinheiro aí, né? Do nosso dinheiro até agora e não fez nada, né? PSD pede a Lula a troca de ministério e ameaça abandonar pasta. Então, PSD fazendo aí um terrorismo aí, tentando emplacar aí a troca do Ministério da Pesca do governo Lula, né? Bancada reclamando que os outros partidos de centrão têm pastas com mais orçamento. Eles querem orçamento, né, pessoal? Então, PSD, a gente sabe muito bem quem é, né? O partido liderado aí pelo Gilberto Kassab, tá? E vai ser um divisor de águas aí nas próximas eleições de 2026. Chegou até aqui no vídeo, é de direita, é conservador. Pessoal, logo, logo estão chegando as eleições de 2026 para presidente, tá? E também senador. Então, é a hora de fortalecer o nosso canal de direita. Então, se inscreve no canal, habilita o sininho de notificações, comenta aí qualquer coisa aqui nos comentários para ajudar o canal a ganhar mais relevância, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.